Nós estamos recebendo no estúdio o Luiz Ramos, ele que é porta-voz e voluntário também do CVV, Centro de Valorização da Vida, aqui da nossa cidade. Luiz, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito aí meu convite. Uma ótima tarde para você. Obrigado, boa tarde, é sempre bom poder falar um pouquinho. Luiz, na verdade, quero te ouvir sobre o Setembro Amarelo, né? A gente está aí já com várias ações, atividades, entidades anunciando o Setembro Amarelo. O assunto também foi debatido, inclusive, ontem na nossa sessão ordinária da Câmara Municipal. É um assunto que preocupa. Sim. E eu quero te ouvir sobre esse Setembro Amarelo, as atividades, o objetivo dele, Luiz. A gente gostaria de conversar sobre prevenção do suicídio o ano todo. Sim. Não só em setembro, Não, né? só em setembro. A gente tem vários meses com cores. Arco-íris. E aí acaba que o assunto fica voltado só para aquele mês. Mas é tão importante falar sobre isso que podia ser o ano inteiro mesmo, né? A gente faz esse trabalho o ano todo e ainda bem que de um tempinho para cá a gente tem conseguido fazer as empresas, as escolas falarem sobre isso fora do setembro, mas realmente setembro é o momento onde intensifica isso e a gente aproveita. Até porque dia 10 não é para ser celebrado nada, mas é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Então o mês de setembro é um mês muito importante para a gente levar informações, mas não informações falsas ou informações baseadas em mitos e tabus, mas sim informações muito significativas e verdadeiras sobre a prevenção do suicídio. Então, pessoas comuns também podem ajudar. Os médicos, psiquiatras, psicólogos, eles fazem um trabalho fundamental, mas todos nós, de alguma maneira, podemos sim ajudar pessoas comuns. E vocês estão levando esse tipo de informação através de palestras, de seminários para empresas e para dentro das escolas também? Sim, escolas, universidades também, né? A gente sabe que é uma informação da Organização Mundial da Saúde, que a faixa etária de 15 a 29 anos aumentou 30% o número nesses últimos 10 anos. Não que fora dessa faixa não tem importância, lógico que tem, claro. Mas é uma faixa, um dado... Uma faixa de pessoas muito jovens, isso assusta, né, Luiz? Muito Ontem eu estava conversando com o Luiz, assim, em off, estava dizendo para ele o quão preocupante está esse quadro de suicídios no país. Tem um levantamento de uma empresa que chama Mental Clean Consultoria de Saúde Mental. Ela mostrou índices assustadores, Luiz, de tentativa. Sim. E alguns consumados. A tentativa de suicídios aqui no Brasil aumentou mais de 300% só em 2023. E justamente esta faixa, né, que vai até de 15 a 29 anos, isso assusta demais, porque são pessoas muito jovens, né? Muito jovens e tem um motivo? A que seria atribuído isso, Luiz? A gente acredita que hoje a dificuldade de se comunicar, apesar que a gente tem um sistema de comunicação maravilhoso, exato, né? Mesmo assim as pessoas estão muitas vezes com dificuldades ainda de se comunicar e elas vão guardando esses problemas, essas perdas, essas qualquer coisa que esteja incomodando e ela não esteja sabendo lidar com tristezas, aquilo. Frustrações, tudo, decepções, né? Tudo isso faz parte do processo do suicídio, e elas estão muitas vezes não sabendo lidar com aquilo, né? Eu acho que a gente tem hoje, até por conta da pandemia, acho que isso daí é mundial, e se agravou essa fragilidade nas pessoas. Exato. Então as pessoas tiveram, de modo geral, muita dificuldade de passar por isso e superar isso, porque a gente já, entre aspas, né, saiu da pandemia e a gente continua carregando isso. Exatamente. Nós saímos da pandemia, mas carregamos traumas, medos, decepções e principalmente perdas, né? Sim. Luiz, o que eu percebo também é que os jovens, eles internalizam muito
né? Então não colocam aquilo que eles estão pensando ou sentindo para fora, e isso também é perigoso. E o CVV entra bem aí, né? Porque nem todas as pessoas têm condições de pagar por um psicólogo, psiquiatra, terapia, enfim, nem todas as pessoas têm. Aí que é a chave, né, de tudo, que é o CVV. Vocês fazem um trabalho lindo, as pessoas ligam e de repente, através do emocional, às vezes estão precisando de conversar, só de conversar, de falar, de pôr para fora para alguém que nem o conheça. Sim. E vocês já ajudam através daí, né, Luiz? Você sabe que quando a gente tem um problema muito grave, pessoal, íntimo, para contar para alguém, né, para desabafar, a gente olha naquele monte de amigo ali no Facebook, no Instagram, e não encontra ninguém para falar. Verdade. Então, muitas vezes as pessoas, você imagina a coragem que essas pessoas, a força que elas têm que ter de ligar para alguém que ela, como você falou, não conhece, provavelmente nunca vai conhecer, para contar para essa pessoa, esse voluntário, algo muito íntimo. Mas às vezes, o fato dele não precisar se identificar, porque é anônimo, você não precisa falar seu nome, nada, e protegida pelo sigilo da conversa, eles se sentem à vontade para falar. Às vezes não na primeira vez, na segunda, na terceira, mas esse tempo é dele. Sim. Mas ele encontra essa coragem para conversar. Vocês já tiveram algum caso, Luiz, desse apoio, né, desse suporte emocional que o CVV oferece através dos atendimentos? Algum caso de pessoas que, olha, eu estou ligando porque, sim, eu tenho tido pensamentos suicidas, e aí através desse apoio emocional vocês conseguiram reverter isso? Você sabe, Rosana, que isso é interessante, porque assim, as pessoas que ligam, que não conhecem o trabalho, aliás, elas acham que só as pessoas que estão pensando em tirar a vida que ligam. Uma pequena parte, a pessoa que está ligando está com uma ideação suicida ou está planejando alguma coisa. O nosso trabalho, sim, principal é na prevenção. Então, os outros 90% que ligam para falar de problemas comuns, é aí onde a gente ajuda. Sim. Porque a gente ajuda que esse copo não encha e transborde, para que a pessoa consiga superar pelo menos algumas perdas, controlar, estabilizar e estar pronta para o dia seguinte, porque a gente sabe que o suicídio é um processo, é um acúmulo de perdas, é um acúmulo de dificuldades, não é por uma causa ou por outra, é por uma série delas. Então, se a gente conseguir que a pessoa vá se livrando, vá acalmando, vá conseguindo estabilizar determinadas perdas, o copo dela nunca vai encher. Porque, às vezes, quando a pessoa vem conversar com a gente tem aquela mania de sempre colocar a nossa vivência na história. E muitas vezes a gente não está ajudando em nada, porque a gente não está escutando com atenção 100% do tempo aquela pessoa. Então, o trabalho do CVV é baseado na vivência da pessoa. Pelo menos naquele momento do plantão, a minha vivência, a minha experiência, as minhas coisas são deixadas de lado para eu poder acolher 100% a pessoa que liga. E vocês ainda estão com vagas abertas para novos voluntários? Estão precisando de mais pessoas para poder participar desse plantão, desse trabalho aqui na nossa cidade, Luiz? Sim, sempre precisando. Você pode fazer a sua inscrição, ou pelo menos se inscrever numa lista de pessoas que querem fazer através de duas formas. Primeiro é pelo site do CVV, que é cvv.org.br. Em cima do lado esquerdo tem uma aba Seja Voluntário. Lá você vai preencher um pequeno cadastro e na próxima ocasião de um curso você vai ser convidado a fazer. Ou aqui diretamente em Bauru pelo telefone 14 991 92 0415. É o telefone da Secretaria do CVV Bauru, é um número de informações, manda um WhatsApp e eu já encaminho para a pessoa a próxima data. E qual o período de atendimento do CVV e como essas pessoas trabalham? Dá para a gente conciliar, né, nosso dia a dia, nossa vida, rotina de trabalho, de casa, e ser um voluntário também, Luiz? Sim, são plantões semanais de 4 horas. Então, entendi. Você, quando terminar o curso de formação de voluntários, você vai escolher um dia e um horário para fazer o plantão.
Escolhendo, você já vai entrar no mapa de plantão e todo dia daquela semana, naquele horário que você se comprometeu a fazer o plantão, você vai estar lá. O resto da semana você tem livre. Quero repetir aqui, Luiz, o número, tem o número 188, sim, né, do CVV, a pessoa que estiver precisando de um atendimento, de um serviço de apoio emocional, liga 188, CVV Bauru, funciona das 7 da manhã às 11 horas da noite, sim, é isso? Sim, mas depois desse horário, os postos que são 24 horas estão funcionando à disposição de quem liga. E qual outro número, Luiz? Outro número é da Secretaria, um número de informação aqui do CVV Bauru, que é o 14-991-92-0415. Só uma coisa que eu lembrei agora, Rosana, às vezes a pessoa mora nas cidades em volta de Bauru, menores, e que não tem CVV, eles podem fazer o curso, sim, e se integrarem aqui ao nosso posto. Para você ter uma ideia, a gente tem voluntário de Birigui, de Lençóis, de Agudos, Jaú, e até uma voluntária que mora hoje nos Estados Unidos, na Carolina do Sul. Né? Que bom que as pessoas têm esse interesse, né, por um assunto tão importante, que é a questão do suicídio ou da tentativa do suicídio. Lembrando, agora em 2023 houve um índice de 300%, né, de números de tentativa de suicídios, principalmente nessa faixa entre 15 e 29 anos. É muito preocupante realmente. Luiz, quero agradecer mais uma vez. Obrigado. Dizer que a gente está sempre aqui à disposição do CVV para aquilo que houver necessidade de ser divulgado. Inclusive, vamos bater nessa tecla para conseguir novos voluntários para o Centro de Valorização da Vida. E parabéns, viu, Luiz, pelo seu trabalho. Muito obrigado. O agradecimento é por todos os voluntários. E saber que a gente pode contar com vocês sempre é muito bom, e eu tenho muito a agradecer a vocês também. Muito bem, esse é o Luiz Ramos, porta-voz voluntário, né, do CVV Bauru. Ele esteve conosco falando sobre o 10 de setembro, Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, e trazendo também dados importantes sobre o Centro de Valorização da Vida. Só o nome já diz tudo, né? CVV, um trabalho lindo que eles realizam aqui na nossa cidade.